E se o nosso corpo fosse, na verdade, o sensor mais sofisticado que existe? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia bem poderosa, a de que cada sensação física pode ser uma mensagem, sabe? Uma mensagem direta de um sistema interno que opera ali meio que nas sombras. Quem nunca sentiu aquele aperto no peito sem motivo aparente? Ou, sei lá, uma tensão nos ombros que simplesmente surge do nada? A proposta aqui é a gente se questionar: será que isso é aleatório? E se for o corpo, literalmente, tentando nos dizer alguma coisa? É exatamente esse o ponto central da nossa análise de hoje, a ideia de que o nosso corpo funciona como um grande painel de controle, sabe? Um sistema de alerta que mostra o que está rolando por baixo dos panos, num programa interno que muitas vezes a gente nem se dá conta de que está rodando. Certo. Então vamos mergulhar um pouco mais fundo para entender como é que esse sistema de alerta corporal funciona na prática. Esse sistema operacional interno é chamado aqui de matrix interior. Pensa num programa automático construído com base em todas as nossas experiências passadas e que tem um único objetivo: nos manter em segurança. O problema é que muitas vezes essa busca sem fim por segurança acaba sabotando o nosso desejo de evoluir, de viver coisas novas. E aqui está o ponto-chave. Quando existe um conflito entre o que a nossa parte consciente quer, sei lá, crescer, se arriscar, e o que esse programa de medo está executando, o corpo age como um verdadeiro delator. É ele que acende a luz vermelha no painel, mandando sinais que não dá para ignorar. Mas que sinais são esses exatamente? O corpo tem um vocabulário próprio para expressar esse conflito interno. Vamos começar pelos mais conhecidos. A ansiedade, por exemplo, é o alarme disparando diante de qualquer gatilho de ameaça, seja real ou imaginário. Já a tensão física é o corpo se enrijecendo, sabe? É um reflexo de uma mente que está resistindo à mudança. E o esgotamento? Bem, o esgotamento é o resultado final dessa batalha. A nossa energia vital sendo drenada pelo esforço de viver para agradar ou para sobreviver, em vez de criar a partir de quem a gente realmente é. Agora, indo além das sensações, existem respostas que são ainda mais primitivas, mais poderosas. A gente está falando de reações biológicas que acontecem antes mesmo da gente pensar a respeito. É aqui que a Matrix literalmente sequestra a nossa biologia. A famosa reação de lutar, fugir ou congelar não é uma escolha racional, né? É um reflexo puro, um processo biológico que é acionado para garantir a sobrevivência diante de uma ameaça que, muitas vezes, a nossa mente moderna só percebe como perigosa. E o detalhe mais fascinante aqui é a velocidade. A Matrix é muito mais rápida que o pensamento consciente. Se uma reação é instantânea, um impulso que parece vir do nada, pode apostar. É um sinal claro de que o algoritmo do passado tomou as rédeas, muito antes da nossa mente racional ter tido a chance de dar um palpite. Mas nem todos os sinais são assim, tão explosivos. Existem pistas mais sutis, quase energéticas, que a análise descreve como ruído e contração. Pensa nesse ruído como uma estática no rádio da nossa biologia. É uma perturbação constante, sabe? Uma inflamação sutil que vem de viver em estado de alerta. Essa estática drena a energia e torna quase impossível sintonizar a clareza, a paz interior. E aqui o conflito fica muito evidente. De um lado tem o desejo natural pela expansão, mais criatividade, mais conexão. Do outro, a realidade da Matrix, que nos leva a agir com base no medo. O resultado? O corpo entra no estado de contração, emitindo o que a fonte chama de assinatura de contenção. É aquela sensação física de estar limitado, sabe? Sem energia para avançar. A boa notícia, claro, é que o contrário também é verdade. No momento em que a gente começa a se alinhar com a nossa verdade, o corpo é o primeiro a notar. Ele começa a desinflamar o ruído. Aquela sensação de calma, de coerência não é só mental, é um indicador físico de que o programa do medo está perdendo força. Para fechar, vamos analisar como todo esse desconforto interno acaba transbordando para os nossos comportamentos, principalmente para as nossas válvulas de escape. Quando essa estática interna fica alta demais, a busca por um alívio rápido se torna quase irresistível. É aí que entram as fugas compulsivas, o scroll infinito nas redes sociais, o bombardeio de notícias, qualquer coisa que dê uma injeção de dopamina e nos distraia do que a gente está realmente sentindo por dentro. A análise usa uma metáfora perfeita aqui. Esses comportamentos funcionam como uma anestesia, uma forma de silenciar o corpo por um tempo para não ter que encarar sua verdade nua. O mais irônico é que esse desconforto que a gente tenta anestesiar
é, na verdade, o mapa que aponta exatamente para onde a nossa atenção é mais necessária. Então, se a gente juntar todas essas peças, a ansiedade, as reações de sobrevivência, o tal do ruído e as fugas, o que elas formam no fim das contas? Todas elas apontam para um único conflito, que é a raiz de todo esse sistema. Esse é o chamado conflito de lealdade interna. É o atrito constante entre duas forças. Uma parte de nós que busca autenticidade, verdade, e outra parte, a nossa programação de sobrevivência, que exige garantias e segurança acima de tudo. É essa fricção, essa batalha interna de lealdades que se manifesta no corpo como tensão, ansiedade e todo o resto. E isso tudo deixa uma pergunta no ar, não é mesmo? Se o corpo é o mensageiro e a mensagem é sobre esse conflito de lealdade, qual é a mensagem que ele está enviando neste exato momento? Prestar atenção nisso pode não ser a coisa mais confortável do mundo, mas talvez seja justamente o primeiro passo para encontrar uma coerência muito mais profunda.